Olá pessoal, meu nome é Débora, eu sou fonoaudióloga, eu me formei em 98 e fiz a especialização em cuidados paliativos em 2016. Quando eu olho assim para minha trajetória profissional, eu percebo que o que sempre me encantou foi escutar a história das pessoas e tudo que estava além da doença ou da dificuldade que trazia aquele indivíduo até mim. E aí a formação básica, embora eu tive muitos mestres bons que me davam esse olhar mais humano, eu senti um buraco. E aí eu comecei, depois de formada, a buscar outros caminhos para cuidar melhor dessas pessoas. Eu fiz uma especialização em fonoaudiologia hospitalar, especificamente em disfagia, que é a dificuldade de alimentação, né, que os indivíduos acabam tendo por uma doença neurológica, por distúrbios de cabeça e pescoço. E aí, nesse contexto, eu sempre me deparei com muitos sofrimentos, né? Tudo que envolve a alimentação, a dificuldade de alimentação, traz outros sofrimentos que não só os físicos. E aí, não saber lidar muito com esse sofrimento, né, no começo da formação, me fez chegar até os cuidados paliativos. Por quê? Os cuidados paliativos, eles nos dão todo o conhecimento necessário para a gente cuidar das outras dimensões do indivíduo, que não é só o sofrimento físico ou a dificuldade de alimentação, né? A gente tem todo o conhecimento para conseguir acessar o que essa pessoa está sentindo, qual é a emoção que a doença traz, o que ela deseja fazer, né, no percurso desse sofrimento. E poder oferecer isso para as pessoas fez com que eu precisasse voltar para um conhecimento maior das minhas frustrações, das minhas limitações, tanto quanto profissional, como as limitações pessoais, né? Porque a gente tem que estar muito bem, a gente tem que se conhecer muito para a gente poder oferecer para um indivíduo que está enfrentando uma doença, poder se restabelecer, né? A gente, para ser caminho de bem-estar, a gente precisa estar equilibrado. E a formação em cuidados paliativos, ela acaba trazendo também esse cuidado, né, com a gente aprende a se cuidar através de aulas com os professores de psicologia, a gente começa a olhar para a gente e para o outro de uma forma que a gente consegue ter a empatia, identificar o sofrimento do outro, mas de uma forma que a gente não se misture, né? Então, assim, as minhas questões, elas ficam de forma neutras para que eu consiga trabalhar com aquela pessoa. Então, como o fonoaudiólogo, ele é o profissional, né, da comunicação, ele tem um papel importante de auxílio da comunicação entre a equipe. Então, o cuidado paliativo, né, como ele engloba o cuidado de todas as dimensões do sofrimento humano, ele não se faz sozinho, né? Não consigo fazer cuidado paliativo sozinho, eu preciso de uma equipe multiprofissional e existem muitos desafios na área da saúde, da comunicação entre equipes, né? E a gente precisa ter um discurso alinhado, um foco naquilo que o paciente precisa e muitas vezes as comunicações todas que são necessárias para a gente atingir um objetivo, elas ficam desencontradas no processo do cuidado. E aí, um fonoaudiólogo com uma formação diferenciada, ele consegue, através de técnicas de comunicação compassiva, de escuta ativa, ajudar a equipe a ter um foco de maior qualidade para esse paciente. Acho que isso é uma das grandes lindezas que a gente ainda tem pouco, porque assim, a formação em cuidados paliativos, ela ainda não conseguiu atingir todos os públicos, né? É uma coisa que vem sendo divulgada com mais frequência e com mais intensidade nos últimos tempos. E uma das grandes alegrias é poder fazer parte desse movimento agora, de trazer os profissionais, né, para buscarem essa formação, porque é uma formação que foi um divisor de águas na minha vida, né? Então, assim, hoje eu sou uma profissional melhor, porque eu consegui
ter essa escuta mais apurada para o que é a necessidade do paciente e qual é a dificuldade da equipe. E isso a gente leva para a vida, né? Então, assim, também transformou as minhas relações de forma mais efetiva quando a gente estuda. Em cuidados paliativos, a gente estuda muito sobre comunicação. A comunicação não violenta, a comunicação compassiva. E eu acho que o fonoaudiólogo é uma peça fundamental que precisa ainda se instrumentalizar, né? E estar mais ativo nesse cuidado. Em relação à alimentação e às dificuldades de fala, de linguagem, a diferença de um fonoaudiólogo que trabalha só com a reabilitação e o fonoaudiólogo que fez a especialização em cuidados paliativos são algumas sutilezas, né? A gente consegue ampliar o olhar e a gente consegue, através da formação, de fato, escutar o que o paciente deseja e precisa. E aí eu consigo mudar o universo mesmo do sofrimento daquela pessoa se eu uso as técnicas específicas, né? Sem interferir naquilo que eu acho bom e melhor. Então, assim, a gente consegue ser muito mais objetivo de perceber o que de fato incomoda aquele paciente, o que incomoda a família, né? De novo eu volto, não existe comunicação ruim se a gente consegue ser intermediário, escutando bem todo mundo que está envolvido no processo, né? O cuidado paliativo, ele cuida da unidade, né? E quando uma pessoa está doente, todo o contexto, né? Os familiares, os cuidadores, eles ficam um pouco adoecidos. Então a gente tem que ter o cuidado de entender e enxergar as interferências, né? Quem está em qual página, né? Qual que é o entendimento da família. E a fonoaudiologia, ela entra como um instrumento articulador aí nesses campos todos. E aí, através disso, a gente consegue atuar, inclusive, nas angústias, por exemplo, que a dificuldade de alimentação traz, né? A nossa cultura, tudo gira em torno de comida, né? O afeto é demonstrado através da comida. E aí, às vezes, as doenças atingem essa pessoa realmente, ou ela perde o apetite, ou ela não tem os sintomas físicos tão bem controlados, e aí a náusea não deixa essa pessoa se alimentar. Às vezes ela pode estar deprimida e sem vontade, né? Sem apetite, né? E aí fica todo mundo, mas você precisa comer, fome, pelo amor de Deus, né? Faz com que ele coma. E aí a gente vai encontrar um caminho do meio que eu falo, né? Diminuir a angústia dessa família, explicando qual é a dificuldade, o porquê que o paciente está dessa forma e deixando assim, né, para o paciente os caminhos possíveis, né? Vamos adaptar essa consistência, vamos pensar na história afetiva dessa família da comida, né? O que o paciente mais gosta, tem outras formas de preparar que facilite. Muitas vezes a gente chega, solicita uma avaliação da fono, né? E o paciente, às vezes, ele não quer comer um monte, ele só quer sentir o sabor, né? Ter uma lembrança de uma situação. E aí, quando o fonoaudiólogo é da reabilitação, muitas vezes ele entra para abordar, oferecendo uma via alternativa de alimentação, porque aquele paciente não está comendo nada, ou o médico muito angustiado, porque ele está fazendo pneumonia, porque não consegue engolir. E aí, assim, a formação, enquanto paliativista, tirou essa minha angústia do não poder e de indicar tudo que é ruim. Ela me trouxe esse universo de que, assim, eu posso trazer pouca quantidade com qualidade e ainda trazer a história do paciente junto com a família, e aí a gente, com pouca quantidade, né, eu satisfiz o desejo dele. E tava bom, né? E naquele momento a gente não precisa pensar em caloria, em tudo, porque aquele momento é o momento do prazer. E aí depois, estando tudo alinhado, a família entendendo aquele processo, a própria equipe, né, entendendo o papel do fonoaudiólogo, a gente vai pensar de uma outra forma, no momento certo, o que de fato precisa ser nutrido, né? E aí a importância da gente conseguir colocar os cuidados paliativos desde o início da doença, porque daí a gente vai construindo com a família que essa dificuldade talvez chegue, e aí a gente consegue
de forma mais tranquila, fazer tanto que o paciente quanto a família entenda o papel da alimentação, por exemplo, no final da doença. Então, a gente pode atuar nos estágios onde eu vou reabilitar e manter ele comendo, pensando mais na nutrição e junto com uma nutricionista oferecendo as necessidades biológicas, sempre associando o prazer alimentar. E vai ter um outro estágio da doença que a gente vai pensar mesmo na dieta de conforto, que a gente fala, que é realmente oferecer a comida de significado, a comida afetiva, que traga prazer e que diminua o sofrimento de todos os envolvidos no processo. Então, o papel do fonoaudiólogo acaba sendo bastante importante e diminuidor, né, desses sofrimentos todos. E eu gosto muito de uma frase de uma grande mestra que não trabalha com cuidados paliativos, mas eu costumo dizer que paliativo é sobrenome, cuidado é cuidado, né? A gente tem que ter todas as técnicas, mas acima de tudo, o encantamento, o interesse pela vida do outro, né? E aí essa mestra, o nome dela é fonoaudióloga Mara Belal, ela diz que ser fonoaudiólogo é ouvir uma lágrima, articular uma emoção, vocalizar um desejo, ler a alma e escrever um sorriso. Enfim, ajudar a expressar o que o homem tem de humano. É assim que eu enxergo a minha profissão, né? Mas, de fato, essa visão do cuidados paliativos foi o que me trouxe segurança para atuar frente a todos os sofrimentos e que validou tudo que eu sempre desejei de fazer dentro da profissão, que é, apesar de todos os sofrimentos, apesar de todos os desafios, participar da alegria que a gente pode ter em qualquer momento da vida. E para vocês, colegas naturólogos, porque a equipe multiprofissional que compõe cuidados paliativos é sempre muito mais rica quando tem um profissional da terapia integrativa. E eu gostaria de deixar uma dica, né? Estudem todas as áreas, sejam curiosos sempre, procurem muito autoconhecimento também, além da faculdade, né? Além de todo o conhecimento formal. Eu acho que o que enriquece a nossa vida profissional tá sempre aberto a tudo que aparece na nossa frente, estudar sempre, buscar as formações desejadas, né? É um desejo grande que todos se interessem pelos cuidados paliativos, mas que se não for a carreira que vocês queiram seguir, né, atuar totalmente nessa área, tem muito conteúdo dos cursos de cuidados paliativos que nos ajudam a oferecer todas as outras técnicas que vocês vão ter na faculdade. E eu volto a dizer, de todas as pessoas que eu conheço, é uma prática, né? A prática de cuidados paliativos, ela transforma a gente enquanto ser humano, melhorando as nossas relações profissionais e pessoais. Então, assim, eu estou muito honrada e feliz de poder falar sobre esse tema para vocês e desejando, assim, que vocês tenham uma caminhada de muita luz e tendo a certeza que vocês podem contribuir de forma muito positiva para toda a equipe que trabalha nessa área.